Você já teve aquele momento na sua vida em que você começou a ver as situações e começou a dizer assim: ah, agora sim, agora tudo está fazendo sentido. Parece aquele desenho, né? Ah, agora tudo fez sentido. Pois é, hoje nós vamos ver na palavra de Deus o momento em que tudo começou a fazer de sentido para os discípulos de Jesus. Jesus tinha falado muita coisa que eles não tinham entendido e no final tudo fez sentido. Então eu quero dizer para você, querido, que o encontro com Jesus faz as coisas fazerem sentido na nossa vida. Você já teve um encontro com Jesus que mudou a tua vida? Compartilha aí, escreve nos comentários, eu já tive um encontro com Jesus. E nós vamos agora orar, pedindo que Deus abençoe a nossa meditação na palavra dele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos nas tuas mãos e pedimos que o teu Espírito Santo venha conduzir essa live, venha dirigir aquilo que vamos conversar, aquilo que vamos, ó Deus, compartilhar, para que verdadeiramente, ó Pai amado, a tua bênção, a tua direção esteja sobre o nosso tempo, sobre a nossa live, no nome de Jesus. Amém. E nós vamos meditar na palavra e hoje nós vamos para o Novo Testamento, porque nós estamos meditando nas palavras que são o chamado paraxá da semana, a porção semanal da Bíblia a ser estudada. Isso foi definido 600 anos antes de Jesus, conforme a Bíblia ainda estava sendo escrita. Eles fizeram primeiramente do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, organizaram elas em porções semanais para que durante o ano todo o Pentateuco, toda a lei, né, a Torá, fosse devidamente estudada. Aí depois, quando completou o cânon sagrado do Antigo Testamento, eles fizeram também das porções do Antigo, de todo o resto do Antigo Testamento, acrescentaram. Então, quando Jesus veio, as pessoas já liam essas porções semanais, né? Já tinha esse estudo dessa porção semanal quando Jesus veio. Então, quando Jesus chegou, por exemplo, lá na sinagoga e leu a Bíblia lá, Isaías, o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregar. Quando ele leu isso, ele já estava lendo não um texto aleatório que ele escolheu, ele estava lendo a porção semanal que se lia naquele sábado na sinagoga, né? Porque daí na sinagoga ele lia toda a porção semanal. E depois, né, agora os judeus messiânicos, os judeus crentes em Jesus, também fizeram essa divisão do Novo Testamento. Então, acrescentaram ao estudo semanal, além do Pentateuco, do restante do Antigo Testamento, também o Novo Testamento. Então, seguindo essa linha, a gente lê em um ano e medita em toda a Bíblia em um ano. E nós vamos meditar na palavra agora, na parte que é do Novo Testamento. Eu organizei de tal forma que de segunda a quinta a gente vai meditar no Pentateuco, na sexta a gente medita na outra parte do Antigo Testamento e no sábado do Novo Testamento. Porque um bom cristão diria, mas o Novo Testamento é o mais importante. Bom, Jesus é o mais importante de toda a Bíblia, sim, mas o miolo da Bíblia, fora o sacrifício redentor na cruz, que é o miolo da história, né, o centro da história, mas a revelação de Deus, da vontade de Deus, está no Pentateuco. Isso é o mais estudado, né? Está na Torá, como a Bíblia diz. Lucas 24, 30 em diante, diz assim a palavra de Deus. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-os e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram ele, e ele desapareceu da vista deles. Uou! Que cena, que acontecimento! Jesus foi reconhecido no momento da comunhão. Eles reconheceram que era ele que estava, aqui os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eles reconheceram que era Jesus que estava com eles no caminho. E quando ele partiu o pão, eles o reconheceram. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus está no caminho com você. Graça e paz, pastora Deise. Abraço
para a senhora, para o pastor, Deus abençoe. Né? Então, quando eles reconheceram, quando ele partiu o pão ali naquela comunhão, eles reconheceram que era ele que estava com eles no caminho. Então, eu quero dizer para você, queridos, que você vai ter momentos que talvez você não perceba que é Jesus quem está com você no caminho. Vai ter momentos que talvez você não perceba, você vem caminhando, vem andando e tem a impressão que você está andando sozinho, ou tem a impressão que Deus não está com você. Mas vai chegar um momento, eu comecei essa live dizendo, sabe aquele momento que você diz, eureka, ou que você diz assim, agora entendi, agora tudo faz sentido. Vai chegar esse momento, e chegou esse momento para os discípulos. Os discípulos estavam tristes com a morte de Jesus, estavam se retirando da cidade no caminho de Emaús. Até hoje se discute lá em Jerusalém onde é exatamente esse caminho de Emaús. Há dúvidas, é aqui, é ali, qual é o caminho de Emaús. Mas ali, quando Jesus partiu o pão, eles o reconheceram e tudo o que aconteceu antes fez sentido. Então, eu quero dizer para você, querido, que tem coisa acontecendo na tua vida hoje, que você fica pensando, será que Deus me abandonou? Por que está essa situação? O que está acontecendo? Vai chegar aquele momento em que ele vai se revelar a você, ele vai mostrar para você que durante toda a caminhada ele esteve com você e tudo vai fazer sentido. Você vai ficar ouvindo uns barulhos aqui de cozinha, tá? Eu tô na cozinha aqui, né? Tá, minha mãe tá ali tratando o cachorrinho ali, tá fazendo as coisas aí na pia. Então vai ter barulhos, tá? Mas não dê bola pro barulho, presta atenção aqui em mim que vai dar certo. Olha só, queridos, faz parte, né? Tô em casa aqui. Queridos, olha só, então, ele partiu o pão e eles reconheceram. Agora, eu quero falar uma coisa interessante. Que partir do pão era esse? É uma pergunta, assim, que cala no meu coração. Que partir do pão era esse? Deixa eu explicar uma coisa para você que você vai entender por que eu estou perguntando que partir do pão era esse. Porque vários momentos na Bíblia cita que Jesus deu graças e partiu o pão. Deu graças e partiu o pão. Agora diz que ele, né? Ele estava na mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e eles reconheceram. No partir do pão de Jesus, eles o reconheceram. Que partir do pão era esse? Não sei. De alguma forma, a igreja não levou adiante esse partir do pão, não chegou até nós. Bati aqui na câmera. Nesses 2000 anos de igreja, esse partir do pão de Jesus, de alguma forma, não chegou até nós. Por que eu estou dizendo? Teve um ano que eu estava lá em Jerusalém e a gente estava numa caravana lá de umas 30 pessoas aproximadamente. E tinha um guia muito, muito especial, aquele guia chamado Samuel, guia em Jerusalém. E geralmente os guias lá em Israel, eles trabalham até o final da tarde ali, 6 horas mais ou menos. E eles levam a caravana até o hotel e eles vão descansar, eles vão jantar, eles até estão por ali no hotel, quando a gente está no hotel, mas eles não participam da vida da gente daí naquele momento. Naquele momento eles estão já terminaram o trabalho dele. Mas aquele guia, neste sentido, ele era diferente. Ele fazia algo mais do que a obrigação dele. Ele fazia as refeições dele junto com a gente e na refeição ele continuava trabalhando. E naquela noite era uma noite de Shabat, como seria ontem à noite. Sexta-feira à noite é quando entra o sábado, né? Porque na Bíblia os dias são das 6 da tarde, são do entardecer de um dia até o entardecer do outro dia. Por isso porque é baseado lá quando a Bíblia diz, na Bíblia diz, fez tarde de manhã o primeiro dia, fez tarde de manhã o segundo dia. Então na Bíblia os dias são contados assim. Então, lá em Israel, eles estavam entrando no sábado e nós estávamos lá. E aí ele disse, vou fazer o Shabat para vocês verem como é que é. Vou fazer o Shabat para vocês entenderem como é que funciona. E ele pegou e fez direitinho com a gente, assim, aquele Shabat. Ele botou nós na mesa, aí ele chamou uma das mulheres que estava na caravana para fazer o acendimento das velas do Shabat, ensinou a fazer as orações, foi muito legal. E aí, quando estava à mesa, ele pegou o suco de uva que ele mesmo havia adquirido para celebrar com a gente. Ele serviu o suco de uva. E aí ele fazia todas as orações em hebraico, ele cantou. Só que quando chegou a hora do pão, ele fez a oração do pão. E nós daquela mesa, você imagina uma mesa com 30 pessoas.
ele começou a cantar uma canção. Enquanto ele cantava, ele partia o pão e atirava. Ele partia o pão e atirava. Nós, com o prato, assim, a gente se assustou, a gente não esperava aquilo e todo mundo começou a achar muito engraçado e confuso aquela bagunça que virou, porque ele tentava acertar o prato. Então, ele, o primeiro aqui era fácil, mas depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8 que estava lá na ponta, e aquilo virou uma bagunça. E todo mundo olhando assim, aí ele se deu conta que ninguém estava entendendo aquela bagunça. E ele disse: Ah, perdão, eu não expliquei para vocês. Esse é o rito judaico marroquino de partir o pão. Eu sou um judeu sefaradita marroquino e esse é o jeito que no nosso clã, ele deu uma explicação lá, se parte o pão. Eu disse, ai, que jeito engraçado, hein? Mas a gente não entende. Mas para eles lá, para aquelas pessoas lá, para os judeus, eles podem reconhecer de qual grupo judaico aquela pessoa é pelo jeito dele partir o pão no Shabat. Que coisa engraçada, né? A pessoa ser reconhecida pelo jeito de partir o pão no Shabat. E aqui eu não sei como é que era o partido do pão de Jesus, eu vi como é que era o partido do pão daquele rito marroquino, daquela família judaico-sefaradita marroquina, que aquele guia diferenciado Samuel fez para nós lá em Jerusalém já há 10 anos. Não vi outro ainda como é que faz. Os outros que eu vi não tinham jeitos, mas Jesus tinha. Ai, o nosso jeito de partir o pão. Queridos, eu sei que tem pastores aqui na live, e eu quero dizer para você, querido, que às vezes você diz assim, pai, eu nem sei por que as pessoas me seguem, eu nem sei que as pessoas estão comigo pelo jeito de partir o pão. O jeito de Jesus partir o pão. Ah, é do jeito dele. Cada um tem o seu jeito de partir o pão e é reconhecido pelo seu jeito de partir o pão. E chamou a atenção. Agora, quando eles reconheceram que Jesus estava com eles, tudo fez sentido. Jesus estava na caminhada com eles. Então eu tenho certeza que você já passou, como eu já passei, tem momentos que talvez você esteja passando por momentos em que você diz assim, acho que ele me abandonou, estou sozinho nessa caminhada. Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Não está. Ele está com você na caminhada e quando ele se revelar, quando você vê que ele se revelar, aí vai ser aquela hora do agora sim. Agora tudo fez sentido. Agora eu entendi. Tudo fez sentido. Vamos seguir aqui na leitura. Como eu disse, hoje eu tenho um tempo mais curto aqui. Então vamos seguir na leitura e vamos para o versículo de número 31, que diz: porque eles estão 32, melhor dizendo, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as escrituras? Uau, queimando o coração. Que experiência extraordinária quando queima o nosso coração. Que experiência extraordinária. Que terrível, queridos, quando a gente começa a não queimar mais o nosso coração e não perceber com quem que a gente estava andando. A questão não é Jesus, a presença de Jesus iria queimar o coração deles. Mas talvez Jesus pudesse estar em alguns momentos com pessoas em que era o mesmo Jesus ali, mas o coração das pessoas não queimava. E quando o nosso coração não queima, querido, não é porque Jesus não está, é porque é a gente que não está. Sabe, às vezes você vai num culto, e lá naquele culto você fica pensando assim, meu Deus, não está queimando o meu coração. Sabe, não está queimando o coração, não é por causa do culto, é por causa do meu coração. Ah, mas o fulano está pregando e o fulano prega, e quanto o fulano prega não queima o meu coração. Não é porque o fulano prega que não queima o teu coração, é que você não está. Sabe, às vezes a gente vê assim, eu já ouvi muito, eu não sei se você como pastor, né, eu vejo pela lista aqui que alguns pastores aqui
e eu não cito, tá, queridos? Eu só citei a pastora Deise aqui porque ela me deu graça e paz. Eu tenho uma política assim, eu só cito se comenta, se manifesta, porque às vezes a pessoa entra, a pessoa está em algum momento que ela não quer ser citada, ou ela está no trabalho, não pode ser citada, enfim, né? Essas coisas. Então, para não ter problema nenhum, eu cito quem fala aqui. Então, se você der um oi, eu dou um oi para você aí, tá? Mas, queridos, falar com pastores, às vezes, né, muitas vezes, assim, a gente como equipe, a gente tem um pastor ou outro que está pregando a palavra, é um líder de célula que está pregando, é alguém que está pregando, e aí sempre tem aquele que diz assim, hoje eu não vou no culto, porque hoje não é o pastor que vai pregar, não é o apóstolo que vai pregar, é o fulano que vai pregar, e aí ele prega, daí não queima o meu coração quando ele prega, e não dá. Eu não sei, sabe que eu na prática não entendo isso, porque se botar uma criança para pregar, me queima o coração ver a criança pregando. Se qualquer irmão da igreja vai lá e traz a palavra, porque é a palavra. É a palavra. Claro que tem alguns pregadores que eu admiro, que eu acho extraordinários pregadores. Eu gosto muito de ouvir o Marco Feliciano pregando, né? Então, assim, eu acho extraordinário pregando. Eu fico horas ouvindo o meu apóstolo, René Terranova, pregando, meu pastor, eu acho extraordinário. Meu Deus, como aquele homem prega, meu Deus. Eu não prego naquele nível. Mas eu posso ouvir uma criança pregando a palavra, o coração vai queimar, porque não é a pessoa, é a palavra. Então, se o meu coração não queima, não é pela pessoa que não queima, é por mim. É por mim. Se alguém está pregando a palavra e meu coração não está queimando, não é pela pessoa, é por mim. Às vezes estou lá, distraído, né? Estou lá com a cabeça em outro lugar. Estou lá olhando o celular. Estou lá olhando o celular na hora do culto. Mas não é pela pessoa, é por mim. Ontem eu fui num culto que eu fui ministrar. Ministrei ontem em Santa Bárbara do Sul. Foram 2 cultos que eu ministrei lá em Santa Bárbara do Sul. Ministrei uma palavra sobre aliança. Pastor Douglas, né? Como fez lá um evento, está fazendo ainda um evento, começando o ano bem. E ele, começando o ano bem, o tema do ano deles lá, Assembleia de Deus lá em Santa Bárbara do Sul, é aliançados. Aí eu ministrando lá, Assembleia de Deus Madureira, ministrando lá, tocou uma canção, teve um louvor, meu Deus, Deus falou muito comigo. Eu até falei pro povo, gente, Deus falou tanto comigo aqui, que eu vou dizer, vocês estão esperando eu pregar aqui. Mas eu, por mim, já podia ir embora, já está encerrado. Mais que isso não precisa, de tanto que Deus falou. Né? Porque queima o coração da gente a presença de Deus. Eu quero dizer para você, o teu coração está queimando aí agora, porque a palavra, eu estou lendo a palavra, estamos falando sobre a palavra, e a palavra é separada para essa semana. E se não está queimando, não é por causa do meu jeito. Se fosse outro aqui, ia falar a mesma palavra, não importa o jeito. É a palavra e ela queima os nossos corações. Então a palavra tem o poder de aquecer os nossos corações e trazer a revelação. Então quando Jesus explicou a palavra, porque ele falava no caminho e nos expunha as escrituras, nos expunha a palavra, e ela queima. E Jesus continuou aparecendo e continuou fazendo tudo fazer sentido para os discípulos. Que é a grande questão. Os discípulos, eles estavam feridos, eles estavam apavorados, porque Jesus havia morrido, mas Jesus tinha falado para eles antes que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, mas eles não entendiam. Mas, de repente, tudo faz sentido. Então vamos ver aqui na palavra. Lucas 24, do 36 em diante agora. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus... de 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. É o 33, eu pulei aqui o 33. Ali encontraram os 11 apóstolos, né? Os 11, e os que estavam reunidos com eles, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Ah, eu parti do pão de novo. Aí no 36, agora sim. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Ou shalom. Shalom. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ah, meu Deus. Eles viraram espírito ali na hora, né? Pensaram que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Meu Deus, já pensou que Jesus aparecer, ele toca aqui, toca. Toca. Agora tem coisa da Bíblia que é extraordinária, né? Porque você pensa bem, o mesmo Jesus que apareceu ali, ressuscitado, com corpo, com carne, com ossos. Não era qualquer corpo, era um corpo tão extraordinário que era suficientemente capaz de aparecer ali, que era suficientemente capaz de atravessar a parede e aparecer ali, mas era um corpo de carne e osso. Que corpo é esse? Que tem carne e osso, mas aparece. Pois é, queridos. A Bíblia fala da ressurreição. E na ressurreição nós teremos um corpo glorificado, com o poder de atravessar a parede, né? Um corpo glorificado. Difícil para a cabeça da gente entender, que a gente ainda não viu isso. Mas na ressurreição nós teremos um corpo glorificado, mas teremos um corpo. Jesus tem até hoje um corpo, assentado à direita do Pai. Está lá com um corpo, que é com esse corpo que ele vai voltar. Ele não está lá espírito fantasminha, né, camarada? Flutuando o espírito. Não, está aqui, está escrito. Versículo 40. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Tem gente que pergunta assim: tá, e a gente vai comer na eternidade? Olha, Jesus, com o corpo dele da eternidade, disse: vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhes um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Tem gente que vai se surpreender quando chegar na eternidade, porque a eternidade é muito mais perto e muito mais material do que criou-se na nossa cabeça. Na nossa cabeça se criou um céu grego, mas o céu não é grego, o céu é conforme está na Bíblia. E a eternidade não é grega. Nós damos o platonismo grego, né? Sem matéria. Matéria é ruim, só as ideias. Mas a eternidade não é sem matéria, só as ideias. A eternidade é como está na Bíblia. E na Bíblia, Jesus apareceu ressuscitado, com um corpo poderoso, que atravessava a parede, mas um corpo que tinha carne e osso, e que comia. Então, não sei o que você vai comer na eternidade, mas está aqui, ó. E versículo 44, para a gente ir para o fim e encerrar nossa meditação. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na Torá, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Estava tudo escrito. Estava tudo escrito. Além de que estava tudo escrito, ele tinha falado tudo. Nós já meditamos aqui na semana passada, a leitura da semana passada era Jesus lá em Cesareia de Filipe explicando que ele tinha que morrer, que ele tinha que sofrer, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Eles já tinham ouvido tudo e não entendiam. Só foram entender depois. Estava falando com uma pessoa, né, um amigo, e eu dizendo assim: fazer algumas mudanças aqui na igreja, assim, assim, e tal, e tal, e tal.
Aí eu disse, porque às vezes parece que as pessoas não estão entendendo, eu estou falando, eles não estão entendendo. E aí ele falou assim, mas você fazendo essas mudanças, eles vão entender. Porque tem coisas que só depois eles vão entender. Então é bem isso. Tem coisa que só depois a gente vai entender e eles não estavam entendendo. Mas quando Jesus apareceu, falou, comeu, fez tudo aquilo, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Por isso que a gente não é romano, a gente é de Jerusalém. Por isso que a gente não é de Genebra, a gente é de Jerusalém. Por isso que a gente não é da Alemanha, a gente é de Jerusalém. A igreja, a sede da igreja não é em Roma. A sede, o ponto inicial da igreja, tá, a estrutura vai estar em algum lugar, né? A estrutura vai estar em algum lugar. Quando eu fazia parte de uma denominação cuja sede mundial era em Los Angeles. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando que a visão da igreja não pode ser romana, não pode ser grega, não pode ser suíça, não pode ser americana. A sede, o ponto de partida da igreja é Jerusalém. Jerusalém. Então, estava escrito que a partir de Jerusalém, o evangelho seria pregado a todas as nações. Se aquele povo que mora em Jerusalém entendesse isso, né? Entendesse que eles foram chamados para ser a luz da nação, das nações, levar o evangelho a todas as nações. E aí no versículo 48, vocês são testemunhas dessas coisas. E no 49 ele vai dizer, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então Jesus abre o entendimento dos discípulos, explica tudo o que aconteceu, explica a morte, explica a ressurreição, mostra que tudo aquilo era cumprimento das Escrituras e os envia como testemunhos para proclamar o Evangelho, para proclamar a salvação. Então Jesus abriu o teu entendimento, e como ele abriu o teu entendimento, agora você é uma testemunha dele, enviada por ele. E aí, tendo-os levado até proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos, lá depois no Monte das Oliveiras, Betânia, né? Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado aos céus. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Uau! 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 Que coisa tremenda. Assim acaba o Evangelho de Lucas, o Dr. Lucas. A gente fala que Paulo foi o que mais escreveu no Novo Testamento, né? E, na verdade, quem mais escreveu no Novo Testamento foi Lucas, porque Lucas escreveu Lucas, que é o maior dos 4 evangelhos, e Atos dos Apóstolos. Somando Lucas e Atos dos Apóstolos, dá mais do que os escritos de Paulo, né? As cartas de Paulo são mais curtas. Então, querido, quando nós lemos essa passagem, quando nós lemos essa palavra, eu quero dizer para você, querido, que é muito lindo, é muito poderoso. Jesus abre os nossos olhos. Jesus nos faz entender as promessas que o Pai nos deu. Ele nos faz entender que essas promessas se cumprem nas nossas vidas. E a ressurreição é a maior prova da vitória do Senhor e do cumprimento das promessas. E nós somos alvos dessas promessas e dessas bênçãos. E assim como os discípulos foram enviados, nós também somos enviados a testemunhar do que Jesus fez em nós. E assim como
ao partir do pão, houve um entendimento e houve uma restauração, e os olhos deles foram abertos. Eu quero convidar você a orar. Tem coisas na sua vida que você está precisando de um entendimento, está precisando de uma restauração, está precisando que os teus olhos sejam abertos para você dizer assim, agora sim, agora eu entendi o que Deus está fazendo. Agora eu entendi o que Deus está fazendo. Vamos orar? Senhor, nesse sábado, nesse Shabat, nós nos colocamos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós estamos como os discípulos, abatidos, desanimados, confusos, não entendendo o que está acontecendo. Apesar do Senhor já ter falado conosco, apesar do Senhor já ter mostrado, muitas vezes quando a situação vem, a gente se defronta com a situação, a gente se abala, a gente se confunde, a gente fica nervoso, a gente faz tanta coisa, fala tanta coisa que não devia. Mas, Senhor, nós vemos que quando o Senhor se revela, tudo volta a fazer sentido e tudo tem entendimento. Se alguém aqui está precisando da revelação do Senhor, está precisando do entendimento que vem do Senhor, dá esse entendimento agora. Dá essa revelação agora, Senhor. Faz com que haja o entendimento, faz com que haja a compreensão, Pai amado, para a glória do Teu nome, para a exaltação do Teu nome, Pai. No nome de Jesus, eu abençoo a vida dos Teus filhos. Abençoa esse sábado, abençoa esse dia especial e o final de semana dos Teus filhos, para a glória do Teu nome. Os cultos do final de semana sejam abençoados, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Minha mãe entrou aqui. Amém. Amém, mãe. Bom dia. Pastora Ariane, Deus abençoe. Bem-vinda, bem-vinda. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Deus abençoe. Queridos, chegando ao final dessa live, tem um compromisso daqui a pouquinho. Mas eu tenho que perguntar aí, né? Eu deixei gravado, espero que alguém na gravação chegue até o final, que eu estou perguntando assim, quanto tempo é o ideal para que você consiga... Porque eu sei que a maioria das pessoas que assiste esse vídeo não é as que assistem ao vivo aqui. A maioria das pessoas assiste depois na gravação lá do Facebook, tá? E também ali a gente acaba compartilhando com algumas pessoas, mais pessoas assistindo, porque eu não deixo gravado aqui, deixo gravado no Facebook. Mas quanto tempo é o ideal de uma live dessas? Para você conseguir assistir 10 minutos, 20 minutos? Menos que 10 minutos não dá tempo da gente dar uma explicação. 10 minutos é aquela coisa assim, vamos falando, né? Eu tenho feito aí na faixa de 40, 45 minutos. É um tempo bom, tá longo demais para você conseguir assistir. Como é que está? Fala para mim aí nos comentários, tá bom? Deus abençoe, beijão no seu coração. Até segunda. No domingo eu não faço. A gente tem os envolvimentos da igreja, um dia também aproveitando aí com a família. E aí volto para fazer a live então na segunda-feira, quando a gente começa o próximo tema, o tema da nova semana. Amém, Ana? Abraço, Deus abençoe, Deus abençoe. Até lá. Tchau, tchau.